Hoje eu vou mostrar para vocês como você pode aprender a ler as palavras em inglês de um jeito muito mais rápido, usando a técnica do phonics, que é o mesmo método usado por falantes nativos para aprender a escrever em inglês. Então as crianças de países de língua inglesa têm uma técnica de alfabetização que é chamada de phonics, então elas aprendem a relação entre as letras e os sons. No caso de uma criança de um país de língua inglesa, ela já fala inglês, então ela aprende isso para poder escrever as palavras e poder ler também. No nosso caso, você vai conseguir aprender a ler as palavras, a pronunciar corretamente e, consequentemente, melhorar o seu listening também. Porque o listening, por exemplo, ele está ligado a você saber a pronúncia das palavras. Porque senão você escuta uma pronúncia e não sabe que palavra que é. Mas existem padrões, existem regras. Eu vou falar das pronúncias finais nessa aula. O final de várias palavras seguem alguns padrões. Eu vou mostrar 6 para vocês aqui. São esses 6 que vocês estão vendo aí. Já viu isso? Isso aqui foi só uma brincadeira para ajudar você a lembrar que o final dessas palavras você pronuncia igual o número 8. 8. Então, na verdade, essas são as palavras, tá? Então esse final ATE, ele é pronunciado 8, mas nem sempre. Quando que ele é pronunciado 8, igual o número 8? Quando você está falando de um verbo. Tá vendo que tem esse to aqui, porque eu estou falando de um verbo. Então, o verbo estimar é to estimate. Então você pronuncia como 8. To separate, separar. To moderate, moderar. To graduate, é se graduar, se formar. To negotiate, negociar. Aqui esse TI que você está vendo aqui, ó, eles pronunciam como se fosse um X. Então é negotiate. To hesitate, hesitar. To celebrate, celebrar, comemorar. To appreciate, apreciar. Agora, você vai ver palavras que têm esse final ATE, só que você não pronuncia 8. São essas palavras aqui, quando não são verbos. Então, você tem o verbo estimar e você tem a palavra estimativa. Quando é estimativa, se pronuncia estimate. Então, o ATE aqui vai ter um som de ut. Estimate. Separar é to separate. Isso aqui já está separado. Então, separado é separate. Separate. Tá vendo? Separate. Moderado. Moderate. A pessoa que já é graduada. Graduate. Ou, por exemplo, um curso de pós-graduação eles chamam de graduate course. Tá? Graduate course. Aí talvez você pense, né? Mas não deveria ser um curso de graduação? Na verdade, eles pensam assim, né? A coisa funciona assim. Graduate course é um curso para quem já é graduado, para quem já tem uma graduação. Por isso que é um curso de pós-graduação. O curso de graduação, né, a sua primeira faculdade, eles chamam de undergraduate course. Então, você ainda não é graduado, né? Você está na primeira graduação, então é undergraduate course. Mas a pronúncia também é undergraduate, ok? Porque não é verbo nesse caso. Chocolate, muita gente fica falando chocolate. E agora você já sabe que é chocolate. Chocolate. E você já sabe por que não pode ser chocolate, porque senão seria um verbo e não faz sentido, né? Chocolatear não existe. Então, chocolate. Certificate é um certificado. Você tem um certificado aí? É certificate. Não só como certificado, mas você vai ver, por exemplo, em português a gente acaba chamando de certidão. Certidão de nascimento é birth certificate. Então pode ser certificado, pode ser certidão. Climate, né? Se fala muito hoje em climate changes, mudanças climáticas. Climate changes. Tá vendo? Não é climate. Private. Private é privado, particular. Vamos ver outro padrão de final de palavras. O final TURE. Tá? É só você lembrar que a pronúncia seria isso aqui, ó. Chur. Então aqui é culture. Culture, cultura. Picture, uma foto, um quadro. Nature, natureza. Future, futuro. Lecture, palestra. Moisture, umidade. Furniture,
móveis. Mixture, mistura. Agora, quando você vê palavras com OUS, como é que você vai pronunciar? Você vai pronunciar us. E aí, o que acontece? Muita gente que está aprendendo acaba lendo isso daqui como ous. Então fica péssimo, né? Então é gorgeous, tá vendo? Just, gorgeous. É muita letra, mas a pronúncia é simples. Gorgeous. Nervous, previous, jealous, hideous, anxious, curious, malicious. Gorgeous é lindo. Nervous, nervoso. Previous, anterior. Jealous, ciumento. Hideous, horrível. Anxious, ansioso. Curious, curioso. E malicious, malicioso. Outro final interessante, que muita gente não sabe a pronúncia, são as palavras que terminam em ISM. Esse ISM, eles pronunciam ism. Faltou um I aqui, né? Ism. Não tem uma vogal aqui, como você deve ter percebido, mas eles falam uma vogal, no caso, a vogal schwa. Então é um zam, ism, ism. Então aqui é prism, autism, organism, tourism, optimism, capitalism, journalism, metabolism. Tá vendo? Ism. É super simples de fazer o som, não tem nenhuma dificuldade, é só você saber que é assim. Prism é um prisma, autism, autismo, organism, organismo, tourism, turismo, optimism, otimismo. Se for pessimismo também tem, é pessimism, tem a mesma coisa. Capitalism, capitalismo, journalism, jornalismo, metabolism, metabolismo. Agora o T-I-O-N. Então, a pronúncia desse T-I-O-N é shan, shan. O que acontece? O pessoal geralmente acaba falando shon quando não fala chon, que aí pior ainda, né? Mas é shan, auction, caption, option, lotion, station, vacation, aviation, information, auction, leilão, caption é legenda, option, opção, lotion, loção, station, estação, vacation, férias, aviation, aviação, information, informação. Agora, quando você vê o S-I-O-N, você vai pronunciar como jan. Então aqui é vision, fusion, erosion, decision, television, precision, corrosion. Vision é visão, fusion, fusão, erosion, erosão, decision, decisão, television, televisão, precision, precisão, corrosion, corrosão. Tem muitas outras palavras. Quer aprender mais sobre isso? Quer aprender o phonics completo? Como se você estivesse numa escola de um país de língua inglesa aprendendo a se alfabetizar em inglês? Eu montei um curso exatamente para ensinar isso, a lógica da pronúncia. Por quê? Eu ensino essa lógica para você conseguir ler em inglês sem dificuldade, muito mais rápido, você ter uma pronúncia ideal para conseguir tanto falar bem quanto entender o que se fala. Como eu já falei, se você não sabe pronunciar as palavras, quando você ouve a pronúncia correta, você não vai saber o que é. Né? Porque quando você está escutando, não aparece a legenda para você ver qual é a palavra. Não é? Muita gente identifica a palavra escrita, mas a hora que escuta não sabe. A lógica da pronúncia vai resolver esse problema da sua pronúncia, leitura e listening numa pancada só. No curso você vai ter toda a sequência do phonics passo a passo. No módulo 1, eu mostro as regras e padrões de pronúncia das vogais longas e curtas, porque em inglês, as vogais em inglês têm 2 pronúncias cada uma e algumas variações. Então eu explico como é que funciona isso. Depois, no módulo 2, a gente fala das vogais seguidas de L, porque é um outro padrão, a letra L, ela influencia no som das vogais. No módulo 3, a gente fala dos padrões com a letra R, uma outra letra que também influencia nas vogais. No módulo 4,
eu mostro como você saber a pronúncia de palavras de 2 ou mais sílabas, porque aí você vai sabendo a pronúncia por sílaba. E aqui eu ensino inclusive a separação de sílabas em inglês. No módulo 5, os padrões de pronúncias de 2 vogais juntas, aí quando tem o A com E, o I com O, 2 Os, como é que funciona? Então também existem regras para isso. No módulo 6, eu mostro as regras de pronúncia para os finais de palavras. Então eu mostrei algumas aqui para vocês, aí no curso você vai aprender todos os detalhes, quando tem exceção, quais são todos os padrões que existem. E aí eu vou incluir também 2 bônus. Um é o guia do IPA, algumas aulas onde eu explico como é que funcionam esses símbolos, o que cada símbolo desse representa. E o segundo bônus é um segundo curso, é o curso Spoken English, que a gente vende normalmente separado, né? Quando a gente vende separado, a gente vende por R$ 1.500, mas eu vou colocar aqui para vocês de bônus sem nenhum custo. O que é o curso Spoken English? Bom, quando você aprende a pronúncia das palavras, a gente está falando das palavras separadas, é o primeiro passo. Agora, tem um segundo passo, que é você entender a fala rápida, porque na fala natural do dia a dia, o falante nativo emenda as palavras. Nesse curso eu ensino como emendar as palavras na fala. Então você vai ver que isso aqui, ó, watcha, trina, Esther, goda, frona, wancha. Você vai falar, nossa, que palavras são essas? Não são palavras, são a junção de 2 ou 3 palavras. Isso daqui você escuta o tempo todo no inglês falado e muita gente não sabe. E na maioria das vezes é um vocabulário comum, simples, e a pessoa já sabe inglês, mas não consegue entender o falante nativo porque não aprendeu como eles juntam as palavras. Então esse curso resolve esse problemão do inglês. E eu ainda vou oferecer o acesso vitalício para quem fizer a inscrição nesse pacote, tá? Eu vou deixar aí o link para vocês na descrição do vídeo. Você deve estar perguntando quanto que vai ser o investimento nesse pacote de cursos. Só deixa eu te perguntar uma coisa antes. Quanto que vale para você ter confiança na hora de falar inglês? Ou quanto que vale para você poder pronunciar corretamente as palavras, as frases? Quanto que vale para você poder ser entendido por um nativo e poder entender o que eles estão falando, mesmo que eles estejam falando rápido? Tenho certeza que vale muito mais do que o que você vai ver aqui. Um curso básico numa escola por aí não sai por menos de R$6.000 por ano. Mas eu vou fazer uma oferta aqui para vocês que não vai ser nem uma fração disso. E sem falar que numa escola tradicional você não encontra cursos específicos. A lógica da pronúncia, normalmente a gente vende por R$1.500 também. Cada um desses cursos separados seria R$1.500. Você vai levar os 2, mais o bônus, mais acesso vitalício. De R$1.500, eu vou fazer um desconto para você de 53% hoje. Vai sair de R$1.500 por apenas 12 de R$ 69,56. Menos que uma pizza por mês. E tem garantia. Você pode ficar tranquilo, pode fazer a sua inscrição. Você tem 7 dias ainda de garantia para você ir dando uma olhada nos cursos. Se por algum motivo você não quiser ficar, é só pedir o reembolso e tá tudo certo. Então, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Aproveita aí a oportunidade. Qualquer dúvida, tem um link de WhatsApp aí também na descrição do vídeo. Se tiver alguma outra dúvida, é só mandar uma mensagem lá. Ok? Vejo vocês lá no curso, hein? Não vai perder a oportunidade.